Beleza, galerinha? Gravando aí, iniciando a gravação da nossa 10ª aulinha de robótica, beleza? Hoje nós vamos falar de um novo componente, né? Vamos conhecer mais um componente, que é o sensor de temperatura, tá? Nós vamos aí ver como que usa o medidor de temperatura, vamos fazer a programação, vamos fazer a simulação, né? Vamos ver em que ele pode ser usado, qual a importância dele, né? Aí no mundo da automatização, né? Do mundo robótico, tá? E lembrando, no final da aula, mais ou menos, tá? No finalzinho, eu mando as notas de vocês lá no Class App. Quem não tá ainda, inscreva-se. Se der algum problema, fale, porque as próximas provas aí, a nossa próxima modulação, né? O que tiver de ser enviado, vai ser enviado via Class App aí, tá? Via Class App. Então, se cadastre, não mosquem aí, beleza? Tranquilo? Então vamos lá, galerinha. Deixa eu só conferir se tá gravando aqui mesmo, tá? Porque tem hora que esse bicho dá doida e para de gravar sozinho. Eu tenho que gravar logo de novo, né? Vou aqui abrir o meu slide, né? Medidor de temperatura. Galera, o projeto em si, ele é simples, né? Não tem muito segredo, tá? Mas nós vamos aí ter uma atenção maior, principalmente na parte da programação, tá? Então, o que o medidor de temperatura faz, né? Ele vai medir a temperatura daquele local que você quer que ele meça, tá? Nós usamos um componente na simulação, aqui ele real, tá? Que é TMP, é a abreviação para temperatura, né? Ele é esse modelinho, 36, TMP 36. Você compra ele aí em qualquer lojinha de componentes, né? Ele é barato, se eu não me engano, deve ser R$6, R$8, R$10 estourando, tá? Essa pecinha aqui. O que ele faz? Ele tem um circuito integrado aqui dentro, que nós chamamos de CI, tá? E vai medir a temperatura conforme ele vai captando aqui, tá? Esse encapsulamento que nós chamamos de TO92, tá? Acho que meu microfone bugou, voltou. Aí, voltou. Tem um bug aqui na câmera. Deixa eu voltar o slide que ele passou aqui. Aí. Daí ele tem essa forminha meia quadrada desse lado, e embaixo ele é meio ovalzinho assim, tá? E minha câmera tá parando. Peraí, galera. Deixa eu... Deixa eu ver se acho que agora... pronto. Tirei da conexão e coloquei de novo. Ele tem 3 terminais. Um para alimentação positiva, que nós chamamos de VCC, né? Uma para negativa, que normalmente é o GND. E uma que é a leitura do sinal, tá? Então, leitura do sinal. Ele tem aqui as 3 pontinhas, eu botei aqui, né? A saída, né? É positivo. Vout, ou que é onde ele vai conectar na nossa protoboard ou no nosso Arduino, e o GND, que é o negativo, tá? Positivo, negativo e sinal, tá? Ele é formado por essas 3 perninhas. Ele tem uma alta precisão, tá, pessoal? Na hora de medir, ele tem a precisão muito boa, né? Ele erra por poucos Celsius ali, essa medição. Nós podemos alimentar ele de 2 formas, de 2.7 volts até 5.5 volts. O nosso Arduino, nós temos apenas 2 alimentações lá, né? Pra gente fazer a ligação direta, que é 5 volts, né? E é de 3 volts. Então, nós vamos trabalhar com a alimentação de 5 aqui no nosso projeto, tá? Existem vários tipos, tá vendo? O TMP36, tem aqui o DS18, tem esse outro aqui que além da temperatura ele consegue medir a umidade ainda, que é o DHT22, né? Nós temos o outro aqui mais complexo ainda, que é o BME, ou seja, tem vários tipos de sensores de temperatura. Nós vamos trabalhar com o TMP36 hoje, tá? Depois a gente vê a medida de umidade, né? A gente pode fazer isso aí também. Quais são as características dele, né? Que eu já falei pra vocês, que ele trabalha nessa voltagem de 2.7 a 5.5, tá?
ele consegue medir aí de menos 40 graus até 125 graus Celsius, né? Ou seja, é bem gelado e quente pra caramba, né? Resumindo, ele consegue aí. Precisão mais ou menos 2 graus Celsius, né? Muito pouco, né? Não faz tanta diferença. Sensibilidade, tá? De 100 milivolts. Linearidade de 0,5, ou seja, ele tem uma constância, ele consegue manter essa constância. E a conexão de saída dele é analógica, ou seja, a conexão dele vai ter que fazer nas portas analógicas. Lembra quais são as portas analógicas lá do nosso Arduino? É aquela que tem o Azinho, tá? Que ela só serve para entrar dados, que é o que nós vamos fazer, enviar dados aí da nossa temperatura, tá? Aplicações, e o que a gente pode aplicar aí esse medidor de temperatura, tá? No nosso projeto, a gente vai mostrar como é fácil fazer essa medição de temperatura ambiente, né, professora? E nessas pistolinhas que eles estão medindo a temperatura aí, agora, todo canto que você vai tem alguém com a pistolinha. É um sistema parecido? Mais ou menos, porque esse que nós vamos fazer, ele vai medir a temperatura ambiente, né? E essa da pistolinha, ela é direcional, ou seja, ela é direto na pele, então o dispositivo é diferente, mas a ideia em si é a mesma, que é capturar a temperatura ali, tá? Em que a gente pode usar esse dispositivo, né? Por exemplo, aqui, ó, para quem não sabe, o que é uma câmara fria, né? Que serve para guardar aí, por exemplo, carnes, né? Produtos que tenham que estar refrigerados, tá? O diferencial dele aí na hora de medir, né? Você pode selecionar ainda lá a temperatura ou a faixa de temperatura que os produtos vão ser mantidos, né? Por exemplo, a vigilância fala, a carne tem que estar guardada no frigorífico a tantos graus Celsius, né? Se você tiver um medidor de temperatura desse lá, ele vai ficar medindo a temperatura. Se por acaso der uma falha no motor, né? Ele esquentar demais ou gelar demais, ele pode acionar um alarme, disparar, falar, opa, tem que ter atenção ali que a temperatura está aumentando muito ou baixou demais, tá? Então nós temos aí essa serventia pro medidor de temperatura, né? Não só pro frio, mas também pros quentes, né? Diz aí os estudos, né? Que para manter um alimento saudável, né, por exemplo, aí no restaurante, ele tem que ser mantido ali a mais ou menos 65 graus Celsius, né? Então, nesses casos, você poderia utilizar também um medidor de temperatura, né? Para você poder controlar, para saber se a comida vai estar sempre quentinha, né? E tudo mais. E também para não cair aí na fiscalização de estar com o produto fora do padrão, tá? Então, aqui a gente tem mais uma usabilidade dele aí, tá? E o nosso projeto? O que nós vamos usar aí no nosso projetinho, tá? No nosso projeto nós vamos usar aí o nosso Arduino, o sensor de temperatura TMP36, a protoboard e o cabo jumper, né? Os cabos jumpers aí para fazer a ligação, né? Como nós fazemos ele no simulador, né? Então fica tudo bem mais prático aí, tá? Esse é o projeto, tá? Olha só, ele é bem simples, né? Vamos lá pro nosso Tinkercad, né? Eu já deixei ele aberto aqui, como eu falei, eu só ensinei a primeira vez como abre, depois é repetição, então não precisa ficar ensinando toda a aula como que você acessa o Tinkercad, tá? Deixa ele carregar aqui um novo arquivo, um novo projeto, né? Coloquei aqui. Turma 352, aula 10, né? Aula 10, 352, já coloquei aí. O nome, né? Aqui, dessas duas funções apareceu hoje, então eu não sei bem ainda para que serve. Eu tenho aqui cor, o arecor, não sei se é da linha, né? Ainda vou ver para que serve, tá? Mas quem já percebeu aí, ó, pontas automático, alicate,
tá? Então aqui deve ser alguma coisa de energia, não sei ainda porque apareceu agora que não tinha, tá? Eles devem estar fazendo a atualização aí. Mas nós não vamos utilizar esses carinhas aqui não. Então vamos lá, são 3 componentes aqui que nós vamos precisar. Vou tirar do modo básico e botar no todos, né, para ele poder aparecer tudo aqui para mim. Nós vamos precisar do TMP, ó, é esse aqui, ó, TMP, tá? Basta arrastar, ó, TMP 36, TMP 36. Precisamos da nossa protoboard. Oh, meu Deus, tá de rosca aqui. Eu já tô quase deixando a câmera desligada. Tomara que não tire o áudio do... Deixa eu ver se ele vai tirar o áudio aqui. Vai não, ele tá captando. Porque da outra vez que ficou caindo, ele tirou o áudio do vídeo todinho e eu tive que gravar de novo também. Então vamos lá, nossa protoboard, né? A placa de ensaio pequena. Vamos fazer o seguinte, a gente sempre usa essa, como o nosso projeto é pequenininho. Vamos usar essa aqui, ó, a mini. Ó, pronto, vamos usar a mini aí, tá? Só pra ver que dá pra fazer a mesma coisa, tá? Vamos fazer aqui. Ah, sim, o Arduino, né? Sem o Arduino a gente não consegue. Aqui o nosso Arduino, vou deixar ele em pezinho aqui pra facilitar a nossa vida, né? Aqui a nossa mini protoboard e aqui o nosso, né, vou até já conectar ele aqui. E aqui a nossa conexão, tá? Como eu falei, a ligação do nosso sensor é bem simples, né? Ela vai aí do sinal positivo negativo e o sinal de saída, tá? Então aqui, como é a nossa potência positiva e aqui o GND. Eu vou pegar aqui, ó, 5 volts, bonitinho. Vou descer. Descendo aqui. Eu vou fazer bem aqui. 5 volts. Vou usar aqui o vermelho. Vermelho. Beleza. Vou pro GND. GND tá aqui. Vou deixar o mais organizadinho possível, né? GND e vou ligar ele aqui. O GND a gente costuma colocar ele preto. Então aqui, ó, positivo, negativo. Falta a minha ligação de sinal, né? Então aqui o meu meio eu vou ligar na minha porta 0 aqui, minha primeira portinha de sinal. Vou ligar ela aqui no meu sinal. Vamos aqui que ficou tortinho. Vou deixar laranja mesmo, né? Então eu tenho aqui as minhas 3 ligações. Então a minha parte de montagem é simples, né? Nós só vamos ativar o nosso projeto aqui, o nosso sensor, só para vocês verem o funcionamento, tá? Aí aqui eu deixei a ligação bem mais o zoom, né? Para vocês verem aqui. 5 volts. A0 e GND, tá? Então nós temos aqui as opções. E nós vamos conhecer esse carinha aqui hoje, tá? Que nós chamamos de monitor serial. O que é esse monitor serial? Né? É para você conseguir ter respostas do nosso Arduino, né? Ou valores do nosso Arduino, para você conseguir visualizar nesse monitor, né? Supondo aqui, hoje nós estamos fazendo um monitor de temperatura. Supondo que nós não tenhamos um display, né? Que nós vamos trabalhar com esse display aí, acho que sem ser aula que vem ou depois da prova, se eu não me engano. O
que é como se fosse um monitor de computador, tá? Um displayzinho que a gente consegue ver valores e tudo mais. Supondo que a gente não tem, realmente aqui a gente não vai ter hoje, então com o monitor serial eu consigo, tá? Visualizar essas informações, tá? Nós podemos enviar e receber informações em forma de texto, tá? Então os textos vão ficar aparecendo na tela pra gente, tá? É útil para depuração e também para controlar o Arduino pelo teclado do PC. Você pode mandar, né, informações, pode mandar alguma coisa e ele vai obedecer, tá? Para utilizar o monitor serial, né, na forma do Arduino mesmo, na aplicação, na IDE, nós temos que adicionar aí praticamente 2 comandos, tá? O primeiro é esse aqui, ó, serial begin, né? Que quer dizer o quê? Vai dizer que é a taxa de velocidade de comunicação entre o nosso Arduino e o monitor serial, tá? Então esse valor que vem aqui dentro, ó, por exemplo, serial.begin 9.600. Esse valor de 9.600 é o parâmetro da taxa de transmissão, né? Normalmente a gente usa esse, mas dependendo do projeto que você for fazer, você pode alterar. Mas nós vamos usar o 9.600, é tanto que lá no nosso código, quando a gente vai fazendo, os bloquinhos já colocam 9.600 na taxa de transmissão, tá? Então esse é um dos primeiros códigos que a gente vai colocar. Depois, nós vamos aqui, ó, no comando serial println. O que é esse serial.println? Nada mais é do que alguma coisa que a gente quer que ele mostre lá na minha tela, né? Lá no meu monitor. Ah, eu quero que o Arduino mande a informação tal, desse jeito. Eu vou botar um texto e ele vai mostrar lá na tela para mim do meu Arduino, tá? Falando assim, pode até ficar um pouco, professora, não entendi, mas quando a gente estiver fazendo na prática, as coisas vão clareando mais. Claro que a teoria, a princípio, ela é um pouco, né, meio bugada aí na cabeça. Mas depois, né, com a prática, a gente consegue aí fazer os nossos projetos, entender o que tá rolando, tá? Entendido o que a gente vai fazer, vamos aí para nossa parte de programação, tá? Então, na nossa programação, eu coloquei aqui as três telas, né? A tela onde tem a parte do código mesmo, a tela que é dos blocos que nós vamos utilizar e a tela que vai sair aqui do monitor serial, tá? Então, pra gente começar, vamos aí aqui nos bloquinhos, né? Nós vamos lá pro nosso Tinkercad e vamos sempre utilizando o código blocos mais texto, tá? Por quê, professora? Para você sempre ter noção do que está acontecendo, tá? Então aqui, sempre que a gente for colocando algum comando, a gente quer ver o que está rolando aqui no código, para vocês compreenderem. Beleza, então o primeiro passo da nossa programação, o que a gente tem que fazer? Né? Primeiro passo aqui, nós vamos criar uma variável, né? Basta vir aqui em variável. Deixa eu ver qual o nome que eu coloquei para mim colocar idêntico. Leitura sensor. Então, vou criar uma variável e vou dar o nome dela, ó. Leitura. Opa, tá tudo mais escuro. Leitura sensor, tá? Para saber que é a minha variável. Beleza, eu criei essa variável chamada leitura do sensor. Eu vou trazer o meu código para cá e vou dizer o quê? Que a leitura do meu sensor, ela vai ser feita através do quê? Quem que vai ler a minha temperatura? Não é o meu sensor de temperatura? Então, eu vou bem aqui na minha entrada, né? Que ele tá mandando informação pro meu Arduino e vou procurar aqui, ó. Ler grau do servo? Não. Ler pino analógico? Pode até ler, né? Mas se eu tenho opção aqui, ó, ler sensor de temperatura no pino, por que eu vou usar o ler pino analógico? Então, eu vou aqui, ó, ler sensor de temperatura no pino. Qual o pino que tá ligado ao meu sensor de temperatura? Ó, tá no A0. Aqui tá no A0? Beleza, é isso que eu quero. Eu quero que ele leia em quê? Em Celsius? Em Fahrenheit? Né? Em que eu quero que ele leia? Né?
Então aqui eu quero que seja em Celsius mesmo, beleza. Então o que eu vou fazer agora? Ó, eu vou pegar esse meu comando e vou colocar aqui dentro da caixinha. Então pronto, ó. Eu já sei agora que a leitura do meu sensor, né, vai ser dada pelo valor da temperatura que o nosso medidor vai medir, tá? Então beleza. Fizemos aqui a nossa primeira partezinha, bem tranquilo, né? Repetindo, o que a gente fez? Criou uma variável, né? Eu dei o nome leitura sensor, mas você pode dar o nome que você quiser, tá? Não tem problema. Lembrando que você usar a leitura sensor, você tem que usar a leitura sensor em toda vez que você for se referir a essa variável. E dissemos que esse valor da minha leitura do sensor vai ser o valor do meu grau medido pelo sensor que está lá na minha porta a 0. Então foi isso que a gente disse, tá? Na nossa segunda linha é onde nós vamos chamar o nosso monitor serial, tá? Então nós vamos aqui na saída e vou procurar aqui, ó, imprimir no monitor serial. Opa, imprimir no monitor? Sim. Quer dizer que vai sair aí na impressora da sua casa? Não, tá? Ele vai só mostrar na tela, então nós chamamos de imprimir na tela, tá? Puxou pra cá, ó. O que eu quero que saia na minha tela aí do monitor serial? Ele já vem com a frasezinha aqui básica, mas não é isso que eu quero. Eu vou dizer aqui pra ele o seguinte, ó. Imprima aí no meu monitor serial, Arduino, a seguinte frase. Temperatura ambiente a temperatura, né? Faltou. A temperatura ambiente opa, deixa eu aumentar mais aqui pra gente conseguir ver, né? A temperatura ambiente beleza. Aí aqui ele fala o que? Sem uma linha ou com uma linha. Isso significa o quê? Que lá na tela do meu monitor ele vai pular uma linha. Beleza, então aqui agora eu quero que ele mostre o que no meu monitor, ó. Eu quero que ele mostre pra mim, ao invés de mostrar a frase Hello World aqui, eu quero que ele mostre pra mim o valor da minha leitura, tá? Então basta eu pegar aqui a minha variável e colocar ela dentro da caixinha. Beleza, professora, e como que eu faço para ver esse monitor serial? O monitor serial, pessoal, ele tá aqui embaixo, tá vendo? O monitor serial. Cliquei nele, ele vai aparecer esse quadradinho aqui. Se a gente precisar fazer algum comando, aqui a gente teria o espaço, né, para enviar o comando. Mas no nosso caso, hoje é só pegando informação. A gente não mexeu ainda com enviar informação, nós vamos fazer isso depois, tá? Vamos dar um play, vamos ver aí o que rola, o que acontece. Vamos aqui dar o playzinho para ver, ó. Tá iniciando. A temperatura ambiente. Só vendo que ele tá dando um monte de informação agora, louca. Ele já tá doido, ó. Tuf, 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 aparecendo um monte de vezes. Por quê? Eu só falei pra ele ler. O que ele tá morrendo de fazer aqui? Morrendo de ler. Então o que a gente tem que fazer aqui pra gente controlar isso? Pedir pra ele aguardar um tempo. Pedir pra ele aguardar um tempo. Antes de começar a nova leitura. Um segundo tá bom? Não, acho que um segundo pouco. Eu não preciso ficar sabendo da temperatura a cada 2 segundos. Mas vou botar aqui 5 segundos, 4 segundos. Só para vocês terem agora noção. E vou tirar esse daqui, ó. Porque o acento não ficou legal lá, ó. Vou botar assim agora. Valor da temperatura ambiente. Mudei a frase. Tá vendo que ele mostrou a frase aqui pra mim? Então vou lá, ó, dar o play de novo. Aí a temperatura. Valor da temperatura ambiente. Agora ele tá aguardando 4 segundos para fazer a leitura, ó. Professora, tá 24, tá certo? Tá. E se eu quisesse aumentar a minha temperatura? Eu vou vir aqui no meu sensor, ó. Tá vendo o que ele mostra pra mim? 2
dois termômetrozinhos, ou seja, quanto mais pra cá, mais quente. Deixa eu botar o zoom aqui, ó, pra vocês verem. Ó, quanto pra cá, mais quente, pra cá, mais frio. Eu vou colocar aqui, tava em 24, né? Vamos colocar aqui, ó, em 81. Quanto que tem que aparecer lá no meu monitor serial? Se eu tô dizendo que a temperatura é 81, então lá no meu monitor ela tem que aparecer 81. Ó, diferença aí, né, de 1 Celsius, né? Então a gente tá na escala que ele faz aquela média de mais ou menos 2 graus de diferença, né? Então ele tá lendo, tá? E colocando aqui na tela. Eu poderia pegar essa informação, sei lá, e criar um LED, colocar, poderia fazer algo do tipo, tá? Opa, parei a simulação, não parou. Se eu quisesse colocar outra frase aqui, poderia, eu venho aqui, imprimir no monitor serial. Lembra da linha de Scratch? Mais ou menos isso, ó. Bem-vindo ao medidor de temperatura. A temperatura atual. Não, né? Porque não pega o acento. Então aqui ele já mudaria pra mim o jeito de mostrar no meu monitor. Ó, bem-vindo ao medidor de temperatura. A temperatura atual é 24. E vai mostrando esse alerta quantas vezes você quiser que ele mostre. Beleza? Tranquilo? Vou parar na simulação aqui. Pessoal, então nosso código tá todo aqui, tá? Tá bem tranquilo, tá? Dá pra vocês fazerem, vocês brincarem aí. Tá, ó. Toda a nossa partezinha aqui. Qualquer dúvida, tá? Pergunte, pessoal. Pergunte se tiver alguma dúvida. Claro que eu acho essa matéria de vocês bem tranquila, né? Que é só as simulações, então, e os bloquinhos, então facilita bem aí o entendimento da matéria, né? Mas se surgir dúvidas, fala, beleza? Tranquilo? Então aí até mais tarde, se Deus quiser, eu mando as notas de vocês lá no ClassUp. Então se você não tá no ClassUp, entre, tá? Mas se você entrar depois que eu mandar a nota, você não recebe, você só vai receber na próxima atualização, beleza? Então vou dar um tempinho aí pra vocês entrarem, pra não ficar ninguém pra trás. Tranquilo? Beleza? Galerinha, então é isso. Qualquer coisa, a mesma coisa, chama nós aí. Vou postar o vídeo daqui a pouco também pra tirar dúvida. É nóis. Valeu, pessoal.